Valendo! Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Bem, vamos ver hoje matemática. Dentro de análise combinatória, a gente tem dois assuntos, arranjo e combinação. Vamos ver combinação, tá? É fácil na hora da prova, você vai ter ali nem 45 questões, tá? E aí, como que você vai saber que o assunto é análise combinatória? Geralmente, quando ele pergunta de quantas maneiras, quantos modos, tá? Aí você cai dentro de análise combinatória. Arranjo é quando importa a ordem. Depois a gente vai trabalhar com arranjo. Quando pega senha, lugar, números, letras, envolvendo anagrama, aí já vai para linguagem de arranjo. Combinação, ó, vamos lá. Combinação. Combinação é quando não importa a ordem. Então você ter, por exemplo, o grupo José, a dupla, né? José e Maria, é a mesma coisa que ter Maria e José. Tá? Então quando você quer formar grupos, tá? Você vai identificar que a combinação é para formar grupos, conjuntos, comissões, deixa eu ver aqui, isso, aí você vai ter combinação. A coisa mais importante do estudo é lista. Então, quanto mais exercício você fizer, mais você vai dominar a linguagem, mais você vai ficar esperto identificar a combinação. Bem, aí combinação tem uma formulazinha, NPAP, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Essa formulazinha. Tá? Tem que sair por essa fórmula. Aí, como é que você vai saber quem é N e quem é P? Tá? Primeiro, ó, como é que você vai ter N menos P? O N tem que ser maior do que P. Então você vai ter, por exemplo, um grupo de pessoas em que você quer formar um conjunto, uma dupla ou uma tripla. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 pessoas e eu quero formar duplas com 10 pessoas, então você vai ter aqui, ó, o N e aqui o P. Tá? Então é isso. Bem, aí o que a gente tem que fazer é pegar modelos de exercícios e fazer. Tá? Às vezes você vai ter duas etapas. Você vai ter duas etapas, a etapa 1, a etapa 2, aí você vai multiplicar essas combinações. Existem umas jogadazinhas, né, umas propriedadezinhas para ajudar a gente a acelerar a conta. Quando é combinação de um número 1 a 1, isso vai dar sempre um número. Então, combinação de 5, 1 a 1, isso aqui vai dar 5. Tá? Então, já não precisa nem usar a fórmula. Outra também, quando você tem combinação de um número, ele é ele. Então, vai dar 1. Tá? E quando eu tenho combinação de 5, 3 a 3, é a mesma coisa que a combinação de 5, 2 a 2. Porque como a soma desses números foi igual ao N, você vai ter a mesma combinação. Então, criou essa seguinte relação, né? Combinação de N, P a P, é a mesma coisa que combinação de N menos P. Tá? Se o N for 5 e o P é 3, aqui é 5, 3, 5, 5 menos 3, 2. Aí é a mesma coisa. Tá? E uma operaçãozinha matemática que a gente já tem que conhecer, não é? É o fatorial. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 fatorial, o que é 5 fatorial? 5, 4, 3, 2 e 1. Você vai multiplicando pelos números naturais anteriores até chegar a 1. Combinação de 4. 4, 3, 2, 1. Tudo multiplicando. Combinação de 0. Combinação não, fatorial, né? Combinação não, fatorial. O fatorial de 0 é 1. Beleza? Então, tendo essa teoriazinha, né? Partir para exercício. Então, nada vai substituir, nada substitui exercício em qualquer matéria. Matemática, química, física, biologia, é exercício. Vamos lá. Aí vocês têm o material, essa matéria nós vimos lá no curso Iron,
na segunda semana de aula. Na segunda semana de aula a gente já viu isso aí, tá? Foi em fevereiro, segunda semana de fevereiro. Como já tem um tempo, alguns podem estar esquecidos, tá? A gente tem que estar sempre realimentando a matéria. Então vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho aqui, vamos fazer uma bateriazinha de exercícios. Isso está no material de vocês, não é? O pessoal recebeu essa semana, onde você tem revisão de todas as 6 semanas que nós tivemos de aula. Bem, aqui ó, Lucas possui 6 livros, tá? Aí você tem um conjunto diferente, né? Os livros são diferentes. Milton, 8 revistas, também diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de 3 livros e 3 revistas. O total de possibilidades para isso, tá? Então olha só, Lucas, ele vai ter um conjunto de 6 livros. Desses 6 livros, ele vai separar 3. Tá? O Milton, ele já tem 8 revistas. Dessas 8, ele vai separar 3. 3 revistas. Como é que a gente vai fazer essa conta? Aí vem pra cá, produção. Ó, o Lucas vai fazer combinação de... deixa eu só ver aqui. 6 livros. 6, 3 a 3. Dos 6 livros, ele vai separar 3. Essa é a primeira etapa. E o Milton, uma coisa que ajuda muito a orientar também, o conectivo E, a remeter uma multiplicação. Se fosse o ou, era uma soma. Depois vem exemplos disso. Então, das 8 revistas de Milton, ele vai selecionar 3. Tá? Então, ó, você vai fazer aqui a primeira etapa, todos os conjuntos, as trincas de livros que o Lucas pode organizar e multiplicar todas as trincas de livros que o Milton. Então, isso que é o mais importante, você conseguir organizar. Aí jogando a fórmula, lembrando, né, combinação de n e p a p, tá? N fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Então vai ficar aqui, ó, 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Aqui, 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Ao fazer bastante exercícios, vai pegar técnicas e vai conseguir acelerar a conta. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, 6 fatorial, fazer bem devagar, esse primeiro, ó, 3 fatorial, e 6 menos 3 é 3 fatorial. Aqui, ó, 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou fatorar o 6 até chegar o 3. Eu vou ter o seguinte, ó, 6, 5, 4, 3. Poderia continuar. 3, 2, 1. Eu vou parar aqui. 3 fatorial, aí eu vou cancelar com esse 3 fatorial. O outro 3 aqui, o fatorial, eu vou fatorar ele. Então vai ficar aqui, ó, 3, 2, 1. Um não precisa nem cor, né? O outro, 8 fatorial sobre 3 fatorial, 3 vezes 2, vezes 1, vezes 5 fatorial. Aí esse 8 fatorial eu vou fatorar até chegar ao 5. Ó, até chegar ao 5. Porque aí eu vou cortar, não é? Para não ter que fatorar todo o 5, corto o 5 fatorial vezes 5 fatorial. Aqui, ó, voltando aqui, ó, 3 fatorial com 3 fatorial. Canetinha, né, de corte. Aí você vai cortando tudo aí que puder em cima e embaixo. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Aí corta aqui com esse 6. Mesma coisa aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Corta com esse 6. O que sobrou aqui, ó? Só muita organização. O que sobrou? 5 vezes 4, 20. E aqui sobrou o 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. 56. Bem, aí seria essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 56, 112, mais um zero, 1120. Tá? 1120 combinações. Você tem... Aqui, ó. Vem aqui, ó. Letra D. Tá vendo? Letra D. Aqui é touchscreen, ó. Você aperta. Beleza? Esse modelo. Vamos para o outro. Dos Jogos Escolares do Sertão, 10 equipes
disputam um campeonato de queimado. Cada equipe enfrenta as demais uma única vez. Quantos jogos compõem o campeonato de queimado? Essa também de formar jogos, isso é muito clássico. Apertos de mão, jogos. Então você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter 10 equipes. Eu quero saber o número de jogos. O número de jogos formados por duas equipes, né? Então você vai ter duas equipes ali disputando. Então isso aqui é uma combinação das 10, eu vou pegar duas equipes. E quantas maneiras a gente vai poder fazer isso? Tá? Só para ter uma ideia na mão, ó, eu tenho aqui equipe A, B, C, D, E, F, G, H, I. Na mão fica um pouco trabalhoso, mas só para ter uma ideia. Eu posso formar o A com B, o A com C, o A com D, o A com E, o A com F, o A com G, G, o A com H, o A com I, o A com J. Então aí, eu fiz aí duplas possíveis, né? O B com A já é a mesma coisa que A com B. Então é o mesmo jogo, né? Você tem o time A com B, é a mesma coisa que o time B com A. Então você faz o B com C, o B com D, o B com E, B com... e por aí vai. B com F, B com G. Você vê que vai ficar muito trabalhoso fazer isso na mão. O C jogando com A já tem aqui, ó, A e C. O com B já também aqui. Então eu posso fazer o C com D e por aí vai. Tá? Preencher isso na mão dá trabalho. Por isso, né, as fórmulas, a matemática é uma ferramenta para diminuir o trabalho. Mas só para entender o que é o resultado disso. Aí seria todas aquelas duplas que a gente teria que terminar ali se fosse montar aquela tabela. Bem, então aqui eu teria combinação de 10, quer dizer, fatorial de 10, 2 fatorial, 10 menos 2. Você pegando prática, já sabe que aqui vai dar 8. 2 fatorial, que é 2 vezes, né? 2 fatorial, 2 vezes 1. Aí já deixo 2. Aqui vai dar 8 fatorial. 10 menos 2, 8. E aqui no 10 fatorial, eu já vou fatorando até chegar no 8. Por que eu paro aqui no 8? Para já simplificar, porque aqui vai ficar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui também, para não ter que ficar escrevendo, perdendo muito tempo, pronto, ó. Já corto isso aqui. Aí ficou o quê? 90 por 2. Metade de 90, 45. 45 jogos. Se eu fosse fazer aqui na mão, ia ficar aquelas 45 duplas. Esse é clássico, esse tipo de exercício. Tem também, da mesma maneira, 10 pessoas, aí cada um vai cumprimentar um na festa. Quantos cumprimentos vão ter? Aí 45, mesma coisa. Muito clássico esse tipo de pergunta. Ó, uma aqui, produção. Esse aqui, ó. Um campeonato de tênis são inscritos 10 militares para disputar um campeonato. Esses militares podem formar mesma coisa, tá? Mesma coisa. Letra D, que é a mesma coisa. Vem aqui, ó. 10 militares vão fazer um campeonato disputando 2 a 2. Exatamente isso, ó, 45. Olha lá, produção. Esse é um modelo bem clássico. Aqui eu acho que é um concurso militar, né? É ar. Esse aqui, ó. O número de cordas determinadas por 12 pontos distintos colocados sobre uma circunferência. Bem, vamos entender. É uma linguagem de geometria. Quando você tem uma circunferência, você tem aqui, ó. Pronto. Isso aqui é um arco. Aqui é um arco, né? É um pedaço, um fragmento da circunferência. Isso aqui é a corda. É igual, né? Você tem aqui o índiozinho, tá? Arco e a corda. Tá? E se você tiver isso aqui, ó, interceptando, aí como é chamado isso? Produção? Não sei. Você tem o arco, a corda, o que está faltando? A flecha. A flecha, exatamente. A flecha é justamente isso, ó. A flecha. Então são linguagens aí da geometria. Bem, o que ele falou?
eu tenho uma circunferência com 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos. Quantas cordas nós podemos ter? É isso que ele perguntou. Uma circunferência com 12 pontos, unindo dois desses 12 pontos, quantas cordas nós temos? Na mão vai ficar muito difícil e trabalhoso. Ó, tem 1, 2, 3, 4, usando só isso aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Mas usando, partindo desse ponto. Se eu partir do outro, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai até se perder nisso. O que você tem que fazer? Combinação dos 12 pontos, eu vou separar 2. Então, dos 12 pontos eu separo 2, eu vou ter aqui o total de cordas que eu poderia formar. Então, ó, 12 fatorial, 2 fatorial, 12 menos 2 fatorial. Isso aqui vai ficar 12, vou fatorar, porque aqui embaixo já dá para ver, ó, fatorial de 2 é 2 mesmo, 2 vezes 1 dá 2. 12 menos 2, 10. Aí eu vou fatorar aqui até chegar ao 10, ó, pegando os números anteriores. 12, 11, 10, para aqui no 10. Aí eu corto, nunca vai dar uma fração, tá, gente? Você vai conseguir reduzir isso aí até um número, nunca vai dar uma fração, nunca vai dar um número quebrado, vai dar sempre um número inteiro. Então, ó, posso simplificar aqui, ó, o 12 por 2 dá 6. 6 vezes 11, 6 vezes 11, 66. 66. 66 cordas. Aí tem aí, produção, ó, para B, 66 cordas. Tá? Você usa isso também numa linguagem de geometria, tá? Parece muito. Um tipo de exercício também que cai bastante é você determinar o número de diagonais de um polígono. Ó, número de diagonais, por exemplo, um hexágono. Número de diagonais de hexágono. Tá? O que é o hexágono? 6 lados. É aquele da química, né? Um benzenozinho. Só que o benzeno tem a ressonância. Tá? Como se fosse benzeno. 6 lados, hexágono. Tá? Quero saber o número de diagonais aí. Tá? Então eu vou unir, né? O que é diagonal? Tem uma diagonal partindo desse vértice. 2, 3. Tá? Aqui já tem outras diagonais. Você pode fazer na mão. Tá? Aqui até que dá para fazer na mão. Hexágono é pequenininho, dá para fazer na mão. Existe uma forma para isso, mas há 20 anos de curso eu percebo que o pessoal, o adolescente, tem uma tremenda dificuldade de guardar fórmula. Tá? Há muita dificuldade do aluno guardar fórmula. A gente tem a fórmula das diagonais. Tá? Eu tenho aqui n menos 3 sobre 2. Tá aí a fórmula do número de diagonais. Beleza? Ah, mas eu não consigo guardar a fórmula, tá? Minha memória é fraca, tá? Tem gente que tem muita dificuldade de guardar a fórmula. Mas você pode deduzir. Quase todas as fórmulas você consegue deduzir. Tá? Então, olha só. Eu posso fazer o seguinte. Isso aqui é a combinação, igual aquela da corda do círculo. Dos seis vértices, eu vou separar 2. Dos 6 vértices, eu vou separar 2. Aí eu vou ter, ó, 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Aí eu vou ter aqui, ó, 6 fatorial, 2 fatorial é 2 mesmo, que é 2 vezes 1, e aqui vai dar 4 fatorial. Aí eu fatoro aqui no 6, 5, 4, pronto. Corto, 30 por 2, 15. Só que atenção, não se empolguem, tá? Eu tenho 15 uniões de vértices, 2 a 2. Isso vai incluir os lados também. Então, esse 15 não é um número de diagonais. Eu tenho que tirar, ó, os lados. E lado é lado, não é diagonal. Então, eu tenho que pegar desses 15 e subtrair de 6. 15 menos 6, 9. Aí sim, eu tenho 9 diagonais. Pela formulazinha da diagonal. n menos 3 sobre 2. Essa é uma forma, tá? Para saber o número de diagonais, se o aluno conseguir guardar,
A gente sempre repete isso aí para o aluno poder fixar. Então, o número de diagonais vai ser M6, que é o número de lados ou vértices do meu polígono. 6 menos 3 dividido por 2. Então, aqui vai dar 6 vezes 3 sobre 2, 18 dividido por 2, 9. É a mesma coisa. De maneira diferente. Um guardando a forma, outro fazendo pela análise combinatória, combinação. Tá? A gente tem várias maneiras de fazer uma questão matemática. Várias maneiras. Beleza? Tá? Gente, então é isso. A gente não vai fazer um vídeo muito longo para não ficar cansativo. Tá? Sugestão, vai para a apostila e faz exercício. O material de vocês na quarentena, ele tá ótimo, porque no final você não tem só o gabarito, tem a resolução. Então eu estou com muitos alunos aí que estão pegando o método autodidata. Então estão conseguindo fazer a apostila. Pô, eu estou com uns 15 alunos já me ligaram falando que fecharam a apostila. Tá? Ah, caô, não, eles me mostraram a foto, filmaram e mostraram. A apostila toda feita, tá? Estou pedindo material também, estou pedindo mais material porque estão conseguindo dar conta, tá, do material. A Caiene me ligou pedindo mais material, porque ela está fechando a apostila. Tá? Então estão de parabéns. É isso aí, gente. Daqui a pouco vai ter outro videozinho. Tchau!